Dando continuidade, pessoal, ao segundo vídeo, né, nós vamos falar um pouquinho aqui das classificação e nomenclatura dos custos, né? Nós temos custos diretos, custos indiretos, custos fixos, custos variáveis, né? Então, pessoal, professor, o que é mesmo um custo direto? O que é mesmo um custo indireto? O que é mesmo um custo fixo? O que é mesmo um custo variável? Né? Nós precisamos, pessoal, todo empresário hoje, toda empresa hoje, ela precisa saber o que é um custo direto, o que é um custo indireto, o que é um custo fixo, o que é um custo variável, né? Nós precisamos saber separar, né? E a contabilidade de custo, pessoal, ela tem esse papel importante, né, de ajudar o gestor, de ajudar o próprio contador, o administrador a fazer essa separação, né? Ter essa separação dos custos, né? Como diz aí, o que é o custo direto? Está bem claro, pessoal, são aqueles componentes do custo que possuem relação direta com o produto ou serviço. Não necessita de critério de rateio para serem atribuídos ao objeto de custos, né? Então, se eu compro uma matéria-prima para uma fabricação de um produto, né, é custo direto. Está direcionado diretamente ao produto a ser fabricado. Custo. A mão de obra, custo direto, né? Já o custo indireto, pessoal, para mim identificar ele, eu preciso fazer o rateio, eu preciso fazer um cálculo. Ele não aparece diretamente, né? Como diz aí, ó, os custos indiretos são assim denominados por ser os custos de difícil mensuração em relação ao objeto de custeio, né? Eu preciso, pessoal, ele não aparece diretamente. Eu preciso fazer o rateio, fazer o cálculozinho de rateio. Que na aula presencial, pessoal, nós vamos trabalhar isso em sala de aula. Eu vou demonstrar isso para vocês, viu? Aí nós temos, pessoal, os custos fixos. Como já está dizendo, pessoal, custos fixos. É aquilo que é fixo, né? Ele não altera. Custos fixos não sofrem oscilações em relação à produção ou à prestação de serviço, ou seja, mesmo que não haja produção, eles existirão. Por exemplo, eu poderia citar como exemplo, pessoal, você aluga o ponto da sua fábrica. Lá você fez o contrato de aluguel, né, para pagar um valor mensal. Então, não vai haver alteração, você vai pagar aquele mesmo valor. Então, custo fixo, né? Custo fixo, ele não altera. E tem os custos variáveis, pessoal. Já está dizendo, variável, aquilo que se varia, né? Por exemplo, isso acontece quando a produção, uma produção em grande massa, né? Você produz muito, que você precisa comprar muita matéria-prima, todos os meses sempre a compra vai aumentar, né? E aí você vai comprar mais a matéria-prima. Então, um mês você comprou X, no outro mês você comprou 2X. Então, está sendo o quê? Está o quê? Variando. A cada mês está variando para mais, né? Você está comprando mais. Mas também pode variar também para menos. Muitas vezes, como eu citei o exemplo da compra da matéria-prima, você pode comprar hoje, esse mês de maio, vamos dizer, 100 mil, no mês de junho você comprar 80, né? Então, variou para menos, né? E como também você pode comprar também mais na matéria-prima, por exemplo, comprou 100 mil agora em maio, em junho comprou 150, né? Houve uma variação aí de custos. Como diz aí, ó, são aqueles que se alteram em relação ao volume produzido, né? Quanto mais você produz, é claro que você vai precisar de mais matéria-prima, né? E toda vez que você comprar matéria-prima é custo, né? É custo. Quanto maior for a produção, maiores eles serão, né? Como, por exemplo, a matéria-prima. Aí tem também, pessoal, custos, pessoal, como eu falei para vocês, custos, né, vem sempre na fabricação, na compra, na compra dos produtos para comercialização, né? E temos as despesas, como eu falei para vocês. Para a gente obter uma receita nas vendas, eu preciso ter despesa, né? É impossível, pessoal,
hoje a gente ter receita sem despesa. Seria muito bom se a gente tivesse uma empresa e conseguisse ter receita sem despesa, mas é impossível, né? E aí, pessoal, as despesas, tem as despesas que são diretas, as despesas indiretas, nós temos as despesas também fixas, nós temos também as despesas variáveis. As despesas diretas, né, como eu coloquei para vocês, são aquelas relacionadas com a receita de venda dos produtos ou serviços. As despesas indiretas não podem ser facilmente identificadas com o objeto de custeio. É necessidade de um critério de rateio para sua alocação. É quase a mesma coisa dos custos, só que os custos na compra, ela aparece mais na compra dos produtos para fabricar ou para comercializar ou para, né, uma prestação de serviço, né? E as despesas para obter uma receita, né? Nós precisamos de tem que ter despesa. Aí tem também as despesas fixas. Já está dizendo fixa, é aquela que não se altera, né? São formadas por aqueles recursos consumidos pela entidade, mas que permanece constante, independentemente ou independente do volume de produtos vendidos ou dos serviços prestados, né? Nós sabemos que as despesas fixas não se alteram, ela é fixa. Eu posso vender 10 mil ou 100 mil ou 1 milhão, se eu tiver uma despesa fixa. Por exemplo, se eu tenho um funcionário que eu pago ele, vamos dizer, 2 salários mínimos, né? Está na carteira, todo mês eu vou pagar 2 salários mínimos. Está no contrato dele. Então, é uma despesa fixa, né? No caso, a despesa do salário do vendedor, uma despesa com venda, né? Então, todos os meses eu pago aquele vendedor aquela despesa daquele valor de 2 salários mínimos. Não há alteração, não houve alteração. Então, isso aí é uma despesa o quê? Fixas. Já a despesa variável já é diferente, ela varia, né? Como eu citei no caso aí o pagamento do salário do vendedor, ela é fixa quando o vendedor tem aquele salário já fixo no contrato, fixado, vamos dizer 2 salários mínimos, como eu citei o exemplo. Ele não altera. Todos os meses eu vou pagar o quê? Os 2 salários mínimos para o meu vendedor. Já a despesa variável, se no caso do vendedor, ele trabalhasse por comissão, né? Ele trabalhasse, ou ele tivesse o salário e tivesse mais uma comissão. Então, o salário vai sempre variar, né? Então, o salário do vendedor, ele varia a cada mês, né? Varia a cada mês. Então, são o quê? Despesas variáveis. Como diz aí, assim como os custos variáveis se alteram de acordo com a produção, as despesas variáveis também alteram de acordo com o volume de vendas, né? Isso é só um resumo, né, mais ou menos do que eu falei, né, dos custos diretos, dos custos indiretos, dos custos fixos, dos custos variáveis. O resumo das despesas, né, mais ou menos do que eu falei para vocês. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho aqui nesse segundo vídeo, a questão hoje também, muito importante hoje, dentro de qualquer empresa, né, que é o que, pessoal? Avaliação de estoque. O controle e avaliação de estoque. Pessoal, hoje é muito importante você ter esse controle e como também avaliar os seus estoques, né? Por quê? Porque vai interferir diretamente no resultado da empresa. Que resultado é esse? Nos lucros ou prejuízo. Nós precisamos, pessoal, ter esse controle. Nós precisamos avaliar os estoques. Que hoje, pessoal, muitos empresários não têm essa consciência. Eu, como contador, a gente faz reuniões, a gente orienta os nossos clientes a controlar estoque, a ter o controle de estoque, porque hoje, pessoal, não é difícil, né? O que é que precisa? Você ter um sistema para controlar o estoque e pessoas altamente treinadas, capacitadas, para que possa estar prestando informações do estoque ao seu gestor, ao fisco, à contabilidade, né? Porque, como eu disse para vocês, interfere, viu, pessoal? O controle de estoque hoje é de grande importância. E a contabilidade de custo, pessoal, ela
ela traz essas informações úteis para que o gestor possa ter esse controle melhor no seu estoque, né? E prestar as informações não só para a contabilidade, mas como também para que o gestor possa tomar as decisões corretas. Muitas vezes, até na hora de comprar um produto, você precisa saber como é que está o seu estoque, né? Muitas vezes, para você não comprar produtos a mais, para que não ocorram perdas, né? Produto vencer, né, no estoque, né? Então, pessoal, eu coloquei para vocês, os critérios de avaliação dos estoques são de fundamental importância para a apuração dos resultados contábeis. Que resultado é esse, pessoal? A DRE, né? Lá na DRE aparece lucro ou prejuízo. Se você não tem esse controle de estoque, vai interferir diretamente nesse resultado. Muitas vezes você pode ter um lucro na empresa, um lucro na contabilidade, e muitas vezes na empresa pode não estar demonstrando. Por quê? Houve, muitas vezes, um erro no controle de estoque. A empresa não controlou o seu estoque corretamente. E aí, interferiu aonde? No resultado da empresa, né? Lá nos lucros, lá no prejuízo, né? Então, precisamos, pessoal, ter essa consciência de ter esse controle rigoroso no estoque. Já a legislação do imposto de renda determina que o custo das mercadorias vendidas, que é o CMV, pessoal, e os bens de produção serão determinados com base em registro permanente de estoque ou no valor de estoque existente, de acordo com o livro de registro de inventário. Esse livro, pessoal, o livro de registro de inventário é onde são escriturados os estoques, né? Nós sabemos, antigamente tinha aquele de papel, hoje tem o livro que é digital, né? Um livro hoje que facilita. Hoje o trabalho facilitou muito o trabalho hoje dos empresários, dos contadores, né? Do pessoal que trabalha também no estoque. Está bem mais fácil hoje de controlar estoque hoje, viu? Porque hoje a gente trabalha hoje uma contabilidade hoje. Saímos da contabilidade de papel para a contabilidade digital, né? De acordo com o registro de inventário escriturado no fim de cada trimestre ou ao término de cada ano calendário, conforme o caso. Nós temos hoje, pessoal, as empresas do Simples Nacional, nós temos as empresas de lucro presumidos, as empresas de lucro real. As empresas de lucro, as empresas do Simples Nacional, a legislação obriga a escriturar o inventário em 31 de dezembro, né? Mas, pessoal, eu como contador e como professor de vocês, eu oriento, pessoal, que mesmo o fisco, mesmo a legislação obrigando o empresário a escriturar só em 31 de dezembro, no final de cada ano, as empresas do Simples Nacional têm esse controle, pode ser controlado diariamente, mensalmente, ou trimestral, ou semestral, porque o gestor precisa tomar decisões, né? E ele não pode esperar só porque o fisco lhe obriga você a escriturar o inventário, ter o seu estoque em 31 de dezembro, que você vai escriturar só lá em 31 de dezembro. Então, eu como contador, como professor, eu oriento sempre a que o empresário, ele tenha o seu controle de estoque pelo menos mensalmente, ou pelo menos a cada trimestre, né? Para que você possa tomar suas decisões corretas com relação ao estoque. As empresas também de lucro presumido também, pessoal, também é a mesma forma do Simples Nacional. O fisco só obriga a ter a escrituração em 31 de dezembro. Mas faça, pessoal. Faça a cada mês, a cada trimestre, a cada 6 meses. Faça o seu estoque, tenha o seu estoquezinho. Eu, se pudesse fazer mensalmente, é que era bom. Já as empresas de lucro real, pessoal, tem as empresas de lucro real que trabalham por balancete, tem as empresas de lucro real por estimativa. Tem a estimativa mensal, né? Então, as empresas que trabalham lucro real, que é trimestral, tem que, a cada trimestre, 31 de março, primeiro trimestre, 30 de junho, segundo trimestre, 30 de novembro, o 30 de setembro, quer dizer, terceiro trimestre, e 31 de dezembro, quarto trimestre, tem que escriturar o inventário, o estoque no livro de inventário, né? Já as empresas do lucro real, que trabalham por balancete mensal, tem que estar a cada mês. A cada mês tem que ter o estoque atualizado. Então, pessoal, olha, continuando aqui o custo
para avaliação de estoque, né? O Código Civil brasileiro, no artigo 1187 do Código Civil de 2002, ele diz o seguinte, que a função do livro de registro de inventário, detectada que na coleta dos elementos para o inventário serão observados nos seguintes critérios de avaliação, né? Então, pessoal, o inventário, no item 1 aí, os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo custo de aquisição, pelo custo, né, que adquiriu, que comprou, devendo na avaliação de que se desgastam ou depreciam com o uso pela ação do tempo e de outros fatores, né? Aí é o que diz o Código Civil brasileiro. Os critérios, pessoal, há esses critérios de avaliação de estoque. Hoje nós temos o custo médio ponderado, ou custo ponderado móvel, ou o PEPS, ou o EPS, né? Então, pessoal, os estoques serão avaliados pelo custo médio ponderado ou pelo PEPS, né? Como é que se faz essa avaliação? Na aula presencial, pessoal, nós vamos trabalhar isso, né? Nós vamos conhecer como é feito essa avaliação dos estoques pelos os critérios de avaliação. O PEPS, o que é o PEPS? O primeiro produto que entra no estoque da empresa é o primeiro que sai, né, na avaliação do estoque, né, quando se avalia pelo estoque. O EPS, por esse critério, as saídas do estoque são avaliadas pela última aquisição. Se avalia pelo EPS, a última que entra no estoque da empresa será a primeira a sair. Só, pessoal, que a legislação do imposto de renda, principalmente as empresas de lucro real, não pode avaliar seus estoques pelo EPS, né? Pelo EPS. Então, pessoal, nós sabemos, pessoal, que é de grande importância hoje você ter o seu estoque controlado, ter o seu estoque avaliado. E eu oriento, pessoal, vocês estudantes, vocês empresários, né, que avaliem seus estoques corretamente, e está aí os critérios, né, de avaliação. Tem o custo médio ponderado e tem também o PEPS, né? O PEPS, que é, pessoal, hoje, tem muitas empresas hoje, pessoal, tendo problema muitas vezes com o fisco, né? O fisco muitas vezes autuando a empresa por falta de controle de estoque, né? Por não ter um controle corretamente, por não avaliar corretamente. E aí vai afetar onde? Na contabilidade, vai afetar lá nos resultados, né? E aí, se a empresa tivesse um controle, tivesse um sistema de custo instalado dentro da empresa, eu tenho certeza que era bem melhor para a empresa, né? Para tomar as decisões corretas, né? Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, a fórmula, né, do CMV, custo das mercadorias vendidas, né? Qual é a fórmula do CMV? Né? Que é o estoque inicial mais as compras menos o estoque final. Nós encontramos o quê? O custo das mercadorias vendidas, que é o CMV. Viu, pessoal? Na aula presencial, nós vamos trabalhar de forma prática como fazer esse cálculo, como encontrar o CMV, né, fazendo esse cálculo, né? Nós vamos trabalhar isso, né, na aula presencial. Nós vamos trabalhar como se calcular o CMV. Só lembrando, pessoal, voltando aqui, a questão do estoque, né, como eu falei para vocês, né, precisamos, todos os empresários, muitas vezes o empresário ele fala, pessoal, ele diz o seguinte: olha, eu sou pequeno, eu sou do microempreendedor individual, eu não vou ter controle de estoque, não vou avaliar meu estoque. Mas, pessoal, o empresário ele precisa tomar decisões, ele precisa avaliar o estoque, ele precisa controlar o estoque corretamente para que ele possa tomar decisões corretas, né? A microempresa,
qualquer tipo de empresa hoje, pessoal, precisa ter esse controle rigoroso de estoque, né? E o fisco, pessoal, vem batendo muito forte nessa questão, né? E está autuando empresas e vai continuar autuando, porque muitas vezes o empresário ele se descuida, ele não se preocupa, muitas vezes só se preocupa muitas vezes em vender o produto, muitas vezes ele não está preocupado com o estoque, né? E muitas vezes está tomando prejuízo, porque não tem um controle e não tem uma avaliação do estoque corretamente, né? Eu oriento, pessoal, como contador, como professor, né, que os empresários, né, façam corretamente a sua avaliação, o seu controle de estoque corretamente, né, porque é de suma importância. Com relação, pessoal, à contabilidade, né, como eu já disse para vocês, sou um contador já no mercado, trabalho já há 30 anos, né. Hoje nós saímos, como eu já disse para vocês, nós saímos de uma contabilidade de papel, passamos por uma contabilidade do computador, né. Hoje nós trabalhamos com uma contabilidade digital, né, digital, que toda empresa hoje ela precisa hoje, primeiro, ter a nota fiscal eletrônica, né, ter o seu certificado digital, né, precisa, por quê? São os pilares da contabilidade hoje digital, começa pelo certificado, começa pela nota fiscal eletrônica, até chegar às demonstrações contábeis, né. E isso, pessoal. Pois é, pessoal. Finalizando aqui o vídeo, agradeço a todos, espero que tenham agradado a todos, espero que com esse vídeo vocês possam assimilar, vocês possam buscar alguns conhecimentos, né? E eu espero vocês na aula presencial, que com certeza vocês terão muita coisa a aprender. Eu tenho certeza que vocês, no final dessa disciplina, vocês sairão, né, com muita bagagem, pelo menos conhecendo o que é um custo, pelo menos sabendo diferenciar o custo de uma despesa, né? E era isso aí, e até mais.